Bem, boa tarde. Você está no programa Bicuda Entrevista. Hoje nós estamos entrevistando a vereadora Sônia Rabelo, do PV, e, como vocês sabem, neste bloco estamos discutindo a saúde pública da cidade do Rio de Janeiro. E boa tarde a você, ouvinte da Rádio Bicuda. Boa tarde aos ouvintes da rádio online pelo www.bicuda.org.br. E vocês também podem mandar informações, solicitações, perguntas ou até pedir músicas pelo bicudaentrevista@bicuda.org.br ou também pelo chat da rádio, pelo www.bicuda.org.br. Clica lá no chat que nós estamos aqui sintonizados para atender vocês. Bem, então, boa tarde a todos vocês e boa tarde a você, vereadora Sônia Rabelo, agradecendo mais uma vez pela visita, pela entrevista aqui na Rádio Comunitária Bicuda FM 98,7. Boa tarde a todos os ouvintes de Vaz Lobo e arredores. Boa tarde a todos os ouvintes da Bicuda Ecológica. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Obrigado, vereadora. Como falei anteriormente, e também nós estamos, já vocês que quiserem acompanhar as entrevistas deste programa, as entrevistas ficam arquivadas no blog do programa, no www.bicuda.org.br/Bicuda Entrevista. Nós anunciamos ao longo da semana que estaríamos com essa entrevista hoje aqui, falando sobre saúde. Então, vereadora Sônia Rabelo, eu gostaria de saber da senhora, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil é o órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável por formular e executar a Política Municipal de Saúde. Ela faz parte do Sistema Único de Saúde e é composta de 6 subsecretarias. Enfim, a Secretaria Municipal de Saúde consegue planejar e exercer de forma integrada o Sistema Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro? Bom, eu acho que as deficiências ainda são enormes. Toda a população sabe, e há pesquisas sobre isso, de que a questão da saúde é uma questão que está enlouquecendo os cariocas que precisam da rede pública de saúde. E, primeiro de tudo, me parece que falta informação. Realmente os usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, não recebem as informações necessárias exatamente de onde devem ir, onde devem procurar o atendimento, de acordo com a sua necessidade. O que é interessante é que o Sistema Único de Saúde deveria procurar integrar as redes de saúde públicas que são de hospitais públicos federais, por exemplo, do Fundão, o Hospital de Curicica, com os hospitais estaduais, como por exemplo o Getúlio Vargas, e com os hospitais municipais, e com os postos de atendimento estaduais, os postos de atendimento municipais, os postos de saúde, as UPAs que são estaduais, as clínicas de família, enfim, eu já mencionei aqui pelo menos uns 6 modelos e tudo pertence à União, Estado e Município. A pergunta como é que o usuário desse sistema de saúde sabe para onde vai se dirigir na hora que precisa? E aonde que ele deve ir e aonde ele vai achar o médico para isso. Então, a primeira questão é que o sistema não está integrado. A União continua fazendo os planos dela, o Estado continua fazendo os planos dele e o município também. E essa questão do planejamento e da integração é uma questão fundamental para que não haja desperdício dos recursos de saúde. Então, acho que falta planejamento, falta integração e a execução é péssima. Não há dúvida de que há, evidentemente, um esforço para fazer as clínicas de saúde, de família, e as UPAs, mas há muita reclamação, porque na hora H que precisa, os exames, os exames ambulatoriais e tal, são transferidos, ou as marcações são 6 meses, 1 ano, operação nem se fala. Então eu acho que é dramática a situação da saúde no Rio de Janeiro. Inclusive, nós vamos abordar a página virtual,
mas é difícil de acreditar que um sistema não funciona hoje de forma integrada, já que nós temos a informática, a mídia, a rede mundial de computadores, que poderia facilitar muito isso. Bem, vereadora, a página virtual da Secretaria Municipal de Saúde é extremamente detalhada sobre os serviços de saúde oferecidos na cidade. Na sua opinião, o cidadão que regularmente utiliza esses serviços de saúde consegue explorar as informações apresentadas na página virtual da Prefeitura? As dificuldades começam quando você tenta usar, por exemplo, os telefones que constam no site de informações. Eu fiz esse ensaio e quase enlouqueci. Os números não são mais aqueles que estão lá. Ninguém atende. E quando atende um vigia para dar informação, ninguém sabe. Aliás, muitas vezes as pessoas vão a um hospital, a uma emergência, e o atendimento inicial lá é muito ruim, né? E aí, nesse telefonema, você procura um funcionário, o responsável falou que está de férias, que faltou, que não tem substituto, não sabe para onde encaminhar, o setor está sem médico, o setor está sem equipamento, por exemplo, precisa fazer um exame, não tem nesse hospital, não tem no outro hospital. O próprio site da Secretaria de Saúde não traz as informações integradas dos sistemas federal, estadual e municipal. Além disso, eu imagino que o site é um instrumento muito avançado, mas eventualmente a população que utiliza o sistema de saúde público não tem condição de ficar entrando no site, porque muitas vezes mora em lugar que nem é servido por cabo de internet, que é caro o sistema de manutenção. Se você vai para Realengo, para as comunidades de modo geral, os sistemas são todos gatos, né? E nem todas as pessoas menos favorecidas, elas não têm computador, ou uma senhora um pouco mais velha, ela não sabe lidar com o computador. Então, as informações deveriam chegar também às comunidades através das associações, a disponibilidade de um jornalzinho, um posto de saúde, um posto de informação dentro da as próprias administrações regionais, que fornecessem a cada cidadão, não chega a sua conta de luz. Então, bota atrás da conta de luz que cobra a iluminação pública, qual é o posto de saúde disponível e para quê? Por que esses agentes de serviços públicos atrás da conta não põem em cada bairro, por exemplo, uma ideia, né, quais são os serviços de saúde e escolas disponíveis no bairro e para onde ir? Essa informação deve ser entregue a cada cidadão como se fosse uma carteirinha da cidadania, né? E não é. E na área de educação e de saúde, isso é essencial, sobretudo para a população que precisa mais. Vocês estão ouvindo a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e nós estamos hoje falando de saúde. Bem, vereadora Sônia Rabelo, na sua opinião, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vem fazendo uma boa administração na área de saúde, de uma forma geral? Acho, Carlos Osório, que ela vem se esforçando para fazer, né? Mas um dos problemas das administrações de modo geral é que cada uma quer inventar a roda, né? Então, nessa administração, com toda boa vontade, ela quer inventou, digamos assim, um programa das clínicas de família, né, da administração municipal. A estadual são as UPAs, a administração municipal, as clínicas da família, que não são nada mais, nada menos do que os antigos postos de saúde, que evidentemente precisavam ser aperfeiçoados. A grande questão da administração da saúde hoje no município é a terceirização. Nesse novo programa de clínicas de família, cujo atendimento é dado através de contratação de organizações sociais chamadas OSs,
que são nada mais, nada menos de que empresas privadas, empresas não são chamadas de empresas, são chamadas de organizações, mas têm lucros, enfim, são como se fossem empresas com outro nome e que colocam à disposição médicos, enfermeiros, eventualmente psicólogos. O que tem acontecido? Antigamente, quando os postos de saúde eram servidos por servidores municipais, a tendência era que você tivesse num posto um médico, um enfermeiro, que tivesse ali naquele posto uma certa estabilidade. E qual é a vantagem disso? Aliás, como acontece, por exemplo, nos postos ainda de saúde que existem do INSS. Né? Qual é a vantagem disso? Um médico de um posto, eu tenho, por exemplo, meu cunhado é oftalmologista de um posto de saúde em Piedade. Né? Aliás, tem poucos oftalmologistas no Rio de Janeiro, né, que cuidam dos olhos. Né? Lá, ele está lá, eu acho que há 10 anos, mas ele é funcionário público. Então ele conhece o cliente, ele conhece a família do cliente, ele sabe quem é, sabe o histórico familiar. Por quê? Porque para atender como médico e ter um histórico, mesmo que seja um especialista, é preciso acompanhar a pessoa, né? Acompanhar o histórico da pessoa. E um grande problema hoje em dia da contratação de OS não é a questão de ser público ou privado, é que há uma rotatividade absurda, imensa. Então imagina que nesses territórios de clínica de família onde por exemplo, tem um acompanhamento psicológico, imagina um menino que esteja precisando de um acompanhamento psicológico, vai com os pais falar com o psicólogo. Aí daqui a um mês o psicólogo muda porque sai, porque é CLT e põe um outro. Como é que se acompanha a história da pessoa desse jeito? Então, este modelo, no meu entender, precisa ser questionado. Nós precisamos servir a população ainda através de profissionais de saúde que acompanhem o histórico familiar. E esse modelo, ao que me parece, tem tido enormes falhas nesse sentido, com custos vultosos também nesse aspecto. Então a gente precisa perguntar à senhora se foi um avanço a prefeitura adotar as OS para administrar as clínicas da família aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, naturalmente, a senhora não estava aqui quando foi votadas as OS, mas na visão da senhora, essas OS, elas representaram alguma... Existe algo de positivo no final dessa história para poder utilizar as OS ou é simplesmente uma estratégia do governo municipal, na visão da senhora? Na verdade, as OS, tanto na educação e na saúde, elas são uma válvula de escape a um problema de âmbito jurídico administrativo, que é um eterno questionamento sobre ter ou não funcionário público. O funcionário público, na cabeça dos administradores, é um problema, porque supostamente eles não conseguem administrar o funcionário público, o que não é uma verdade. Na verdade, precisa-se ter alguns aperfeiçoamentos em relação ao funcionário público, uma cobrança maior em relação, em alguns aspectos, ao desempenho dos funcionários, do funcionário público, de exigência, a administração pública precisa ser mais avançada, mas não necessariamente ser ou sim ou não funcionário público ou empresa privada, não quer dizer que necessariamente a UERJ como entidade privada vai funcionar melhor do que o funcionário público por conta de uma concepção de que o funcionário público não funciona. Não é verdade isso, né? Os hospitais públicos no Rio de Janeiro sempre tiveram uma tradição de funcionar razoavelmente bem, né? As OS estão pagando, dizem as audiências públicas que houve aqui na Câmara, pagam muitíssimo mais aos médicos. É claro que não tem os encargos de funcionário público, que vão permanecer lá e se aposentar com seus salários e vencimentos integrais, mas mesmo pagando mais, não tem conseguido que os médicos
se dediquem às 40 horas, como era de se esperar, com esses salários naqueles locais e fiquem naqueles locais. Né? Porque é preciso uma certa, como eu disse, uma certa estabilidade. Né? E isso não tem sido conseguido. Né? Então, fica-se nessa disputa de funcionalismo público ou contratação de OS. Eu acho que, finalmente, a minha opção, a contratação de OS deveria ser uma exceção. Por quê? Porque nós necessitamos de um atendimento constante, público e estável para a população no serviço médico. Então, deveríamos ter um planejamento no sentido de cada bairro, em função da população do bairro, ter 1, 2, 3 postos de saúde, de acompanhamento familiar, com os seus médicos e enfermeiros e outros profissionais da saúde que fossem atender aquela população ali. E isso não pode ser feito, evidentemente, através de organizações e empresas privadas cujos contratos duram 2 anos e são renovados a cada 2 anos com médicos rotativos, porque essas empresas contratam seletistas que vão rodando. Se o serviço é permanente, de atendimento à população, a contratação, no meu ver, tem que ser permanente. Evidentemente, se você tem uma excepcionalidade, um caso de combate à dengue, como um programa que vai durar 2 anos, percorrendo as casas, aí você poderia ter um programa como exceção e contratar uma, 2, 3 OS para um programa que vai durar 2 anos de, digamos assim, de programa educacional, de vacinação, tal. Aí você contrata o OS para prestar aquele serviço que é temporário e excepcional. Mas, no meu entender, eu estou convencida até o momento que serviços permanentes, serviços públicos permanentes, que devam ser prestados de forma permanente à população, como educação, saúde, fiscalização de obras e equipamentos, cuidar de jardins, enfim, todos esses serviços devem ser prestados por servidores públicos que assumam a responsabilidade da permanência daquele serviço público. Perfeito. Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do PV. Você está no programa Bicuda Entrevista, apresentado todos os sábados, de 2 às 4 da tarde, com sua reprise no programa Bicuda Entrevista Repeteco, na próxima quarta-feira. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta aqui com a vereadora Sônia Rabelo, do PV. Hoje, no programa Bicuda Entrevista, estamos falando sobre a saúde na cidade do Rio de Janeiro. E você também pode obter mais informações, pode também indicar este programa. Esse programa vai depois ficar arquivado no blog do programa, que é www.bicuda.org.br/Bicuda Entrevista. Lá você poderá ouvir este programa de novo e também pode indicá-lo para uma pessoa que queira saber melhor do posicionamento da vereadora Sônia Rabelo no programa Bicuda Entrevista na próxima quarta-feira. Bem, vereadora Sônia Rabelo, gostaria de saber da senhora, na sua visão, como está a saúde financeira dos profissionais de saúde? Há uma queixa generalizada dos profissionais de saúde, e aí a gente tem que destacar em relação a médicos plantonistas e médicos federais, estaduais e municipais, né? Houve uma relativa melhora dos profissionais de saúde do município. É evidente que se você comparar, por exemplo, com outras carreiras, né, com fiscais de renda, há uma diferença substancial. Mas é evidente que o número também de profissionais de saúde é grande. E esse encargo, de modo geral, fica no município. Esse é um serviço público, né, que demanda mão de obra. Então, as pessoas falam assim, não, vou fazer 2 bilhões de investimento de uma rodovia.
né? Tudo bem, vai ficar lá para sempre e tal. Mas em saúde e educação, o investimento público é pagar gente. E é um investimento que vale a pena, né? Então, hoje em dia, há um pagamento aos médicos de IOS, eu acho que 2 vezes ou 3 vezes superior ao médico permanente. Se o médico permanente no município pode ganhar uns R$3.000, o médico de OS está ganhando R$7.500 a R$15.000. Mesmo assim, parece que os médicos das OS, das organizações sociais, que são os médicos de família, não ficam lá. E os permanentes ficam, né? Então, eu acho que esse setor ele precisaria realmente de uma reorganização, dando uma certa autonomia, por exemplo, tem um vencimento básico e tal, mas uma certa autonomia de pagamento de gratificação dos servidores dentro dos hospitais, dentro das áreas de saúde, eu digo funcionário público, para que eles, olha, eu tenho aqui um volume de gratificação. Se vocês não atenderem bem, se vocês não, a gratificação vai diminuir. Quer dizer, fazer um plano para os servidores públicos, que eles gestionem os seus recursos e as suas metas, né, de acordo com o desempenho deles. Eu acho que nós ficamos sempre numa visão assim, tradicional entre funcionário público que ganha aquele salário certo, vá ou não vá ao serviço, compareça ou não compareça, e uma certa também tolerância cultural nossa. Tipo assim, eu não vou denunciar um médico que não veio, porque de repente eu posso precisar dele, ele ficar chateado. Isso faz parte da nossa cultura, quer dizer, e isso não nos ajuda muito. É claro que nós temos uma cultura, digamos assim, cordial, né, como diria um sociólogo brasileiro, pai do Chico Buarque de Holanda, né, que se chama Sérgio Buarque de Holanda, que diz que o homem brasileiro é um homem cordial, no sentido de tolerante, né, tolerante inclusive com os erros, né, diferente, por exemplo, de determinadas culturas anglo-saxônicas que eu tive uma cunhada que era americana, e que se surpreendia muito com isso. Ela dizia que para os americanos, né, se você está num serviço, né, e o outro não está desempenhando bem, é uma coisa ruim para a sua dignidade, você não dizer, olha, você não está desempenhando bem, e, portanto, o fato de você não ter vindo, tal, está me sobrecarregando e sobrecarregando o serviço. Então, na cabeça deles, quando você não, digamos assim, não fala e não cobra, isto para eles é uma indignidade, né? Porque estaria prejudicando a coletividade e a si mesmo. Aqui a gente pensa muitas vezes culturalmente ao contrário, né? O colega não vai e tal, a gente, não, segura a onda aí não vai de novo, se segura, e acaba ficando 2 ou 3 muitas vezes no serviço público, segurando a onda lá de 15, que se encostam, que não vai e tal, e aí fica naquela constrangimento, naquela saia justa de dizer não e tal, e aí fica lá, e aí o que está lá fica revoltado até, poxa, o colega não vem e tal, e aí vira aquela bagunça às vezes. Então, para que a gente assegure que a coisa funcione, é preciso que a gente veja com um olhar mais crítico, com um olhar mais realista, o que na nossa cultura tem prejudicado também o serviço. E faça uma autoanálise para dizer, bom, então nós queremos e acho que é necessário um funcionário público permanente, então nós vamos ser responsáveis e nós vamos cobrar de nós mesmos para que a coisa funcione. Então faz parte, no meu entender, de melhorar as condições de trabalho que precisam ser melhoradas, não só a dos vencimentos, né, dos salários, como também do serviço, do não desperdício nos postos médicos, das coisas que não funcionam.
que os servidores públicos comecem a cobrar de si mesmo, do seu serviço, uma melhor qualidade de gestão. E eles assumam para si a responsabilidade disso, inclusive, muitas vezes, tendo que cobrar dos colegas. Cobrar e punir, porque não há norma sem sanção. Sem esse avanço, que eu considero isso esse avanço, a gente continuar a ser extremamente tolerante com erro, como punir? Como cobrar a punição? Hoje no Brasil a grande questão que se vê nos jornais é dizer, tudo está errado, está em pizza, tal. E muitas vezes do nosso lado está acontecendo a pizza, na pequena coisa, e a gente está lá, não, é tolerante, o sujeito na rua acaba de comer, joga o papel ao lado numa lata de lixo, e você assim, não vou falar nada não, porque senão, tal. Então você está sendo tolerante e não cobrar. E isso acontece de cima a baixo. Então, essa mudança precisa também acontecer dentro do serviço público, para que os recursos públicos sejam melhor aproveitados e que com isso se pague melhor, né, aos servidores públicos e não se desperdice tanto, porque também há muito desperdício na gestão pública, e eu tenho certeza que os profissionais das secretarias de Educação, Saúde, têm competência para gerir melhor esses recursos públicos disponibilizados. Agora, vereadora, eu queria saber da senhora uma visão, assim, uma opinião mais administrativa. É o seguinte, é claro que deve haver, eu acredito que haja em alguns ambientes, claro que a gente não pode generalizar essa relação corporativista dentro do sistema de saúde como um todo, mas o fato que deve existir realmente, tanto é que existe deficiência no atendimento em vários postos de hospitais, isso infelizmente é muito comum aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, acredito eu. Agora, eu queria saber só o seguinte, se existe uma lei que permite o profissional, que eu acho que isso acaba gerando um comodismo, que é a estabilidade do profissional, do servidor público municipal. Como a gente poderia melhorar partindo para uma lógica assim, mais buscando a eficiência e eficácia no sistema público de saúde e abandonando um pouco a estabilidade, mas sem deixar de existir, já que a senhora no primeiro bloco defendeu o servidor público, como é que a gente consegue fazer, misturar tudo isso numa panela e sair um caldo perfeito para que o sistema público de saúde seja eficiente e eficaz na expectativa de que o cidadão merece um bom tratamento de saúde até. Como é que a senhora pensa isso? Essa é uma pergunta que teria vários aspectos. O primeiro ponto foi o ponto que você me fez na primeira pergunta. Primeiro é informação. Né? As pessoas têm que ter, por exemplo, a informação, se vão a um posto de saúde, a um hospital, devia ter uma placa lá de horário de funcionamento, quem são os médicos que deveriam estar lá, a secretaria, independente dos médicos quererem ou não, né, deveria ter como norma a informação de quem que se supõe, quais são os nomes das pessoas que se supõem que deveriam estar lá. Isso é uma coisa fácil de se fazer. Alguma outra coisa fácil de se fazer todos os lugares públicos de saúde, deveria ter um funcionário não médico, um funcionário administrativo sentado para receber as queixas e denúncias dos cidadãos. Se o cidadão marcou uma hora com o médico, independente do sistema instalado, né? Independente da corporativismo instalado lá. Eu estou lá, digamos, numa clínica de saúde ou num hospital. Né? Então teria uma banquinha lá, com todos os médicos que deveriam estar lá. Eu marquei a consulta, o médico não estava tal, deveria ter um funcionário do município que não fizesse parte disso, com um computador, dizer, eu sou cliente, ficha número tal, vim para a consulta do fulano de tal, e ele não se encontra, por favor, registre aí, registrou no computador, mandou para a administração pública, nem precisa para a saúde. E com isso você
a informação, vai divulgando a informação para outros setores da prefeitura que deveriam cobrar, que não é a Secretaria de Saúde, que é necessário, mas para a Secretaria de Administração, que vai cobrar aquele funcionário. Uma das questões que nós sabemos é que ninguém é cobrado. Primeiro, porque ninguém é informado. Segundo, que não tem ninguém para receber a informação da cobrança, protegendo, evidentemente, o usuário. E terceiro, que na administração não tem ninguém que cobre ao fulano que cometeu o erro. E, portanto, lhe cobre, a primeira coisa a lhe cobrar é cortar-lhe o ponto. E a regra de cortar o ponto uma vez, duas vezes, três vezes, corta-lhe o salário. Se lhe cortou o salário, depois corta-lhe o emprego. Eu lhe garanto, com esse sistema absolutamente simples, já melhoraria talvez 20, 30, 50% do serviço. E eu acredito também que as pessoas, de modo geral, não fazem, isso é uma experiência minha, que trabalhei muito tempo em administração, porque muitas vezes as pessoas querem fazer. Mas aí vê o que o do lado não faz e não acontece absolutamente nada. Se você faz ou não faz, é a mesma coisa. Né? E aí a pessoa vai se acumulando, o do lado não faz, ninguém cobra o do lado, e aí não aparece e tal, e você fica lá, depois de 10 anos, 20 anos, o sujeito lá dedicado trabalhando sozinho, ele pode entregar os pontos. Então, uma questão simples como essa, de botar lá, você sabe que como vocês, né, são a bicuda, é um instrumento poderoso de esclarecimento. A primeira coisa é informação. Informação, cobrança e investigação da administração. Isso é simplésimo de fazer. Né? Esse já seria um adianto. Né? E segundo, uma organização, um planejamento para favorecer e premiar as entidades que efetivamente bem desempenham as suas funções. Né? Então, e a partir daí, integrar os funcionários, os servidores públicos, no meu entender, numa responsabilização pelo funcionamento. Né? Isso parece que é uma coisa de gestão importante. Se você, por exemplo, faz parte de um posto de saúde, você é um médico, um enfermeiro, tal, isso e aquilo, tem que fazer com eles, olha, vocês são responsáveis, vocês aqui vão ter uma certa autonomia de gerenciamento, entregar um pouco aquele grupo, um pouco da gerência, permitir um pouco da criatividade, responsabilizar as pessoas, e não simplesmente assim, olha, você é um funcionário, está aqui, mas o planejamento está longe de você, você não tem autonomia nenhuma, se você precisar comprar uma aspirina para o seu posto de saúde, o médico que está lá não tem nenhum caixa que permita comprar, não tem autonomia nenhuma, além de ir lá atender o cliente e esperar que eventualmente o resto funcione, independente da participação dele naquele planejamento. Então é preciso também envolver em cada unidade os servidores no planejamento e dar a eles a autonomia e a responsabilidade por aquele serviço. Isso também seria já um avanço. E aí eu acho que uma série de outras medidas, né, de modernização e responsabilização dos servidores na participação do sucesso do serviço público. Isso eu acho que seria essencial. Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do PV, e nós estamos neste bloco específico falando sobre os profissionais de saúde. Vereadora, o fato é que está faltando profissionais de saúde no município. A senhora poderia explicar para os ouvintes da Rádio Bicuda, que eu acho que é fundamental que os ouvintes sejam esclarecidos por que o Poder Executivo não valoriza os concursados com vencimentos compatíveis com os valores de mercado e um plano de carreira, cargos e salários. Por que existe essa dificuldade do Poder Executivo em realmente dignificar o profissional da área da saúde? E como eu disse, o profissional servidor da saúde, funcionário público, tem algumas vantagens que
o mercado não dá, né? O funcionário da área de saúde não ganha bem e precisa, de fato, uma revalorização. Mas, no meu entender, não nos moldes tradicionais. Assim, vou aumentar o vencimento de todos os servidores de saúde, do padrão de 3 mil para 5 mil e pronto. Eu acho que esse plano de valorização e dignificação tem que vir junto com uma política de responsabilização e de uma série de aspectos de autonomia de gestão daquele serviço, né? Então aquele serviço, cada serviço tem um valor de gratificação que vai ser pago a mais em função do atendimento e do desempenho que aquele serviço mostrar para a comunidade. Eu acho que isso, por exemplo, se as OS podem pagar 7.500 para o médico, 15 mil, o médico permanente pode continuar ganhando 3, 4 mil e ganhar como gratificação de desempenho de atendimento, mas uma gratificação de 2 mil, 3 mil como desempenho e gestão do setor. Isso já é um passo adiante, mas isso deve não ser pensado, no meu entender, só em relação, vamos fazer um plano para dignificar só o funcionário para ganhar mais. Isso tem que ser feito, mas isso ganhar mais com participação e responsabilidade na qualidade do serviço. É esse novo passo de qualificação do serviço público e com punição daqueles que não participam efetivamente, porque nós não podemos simplesmente, isso é uma verdade, dizer o seguinte: vamos melhorar todos os salários de todo mundo e fechar os olhos para os profissionais, funcionários públicos que não estão servindo a comunidade. Nós sabemos que pode até uma minoria, mas que existe. E nós não podemos fechar e ignorarmos essa realidade, porque aí paga o justo pelo pecador, no sentido de que fica naquele discurso: o médico não vai, o funcionário público não funciona, por isso que tem que ganhar mal. Não pode ser assim. Então vamos assumir a responsabilidade que, se existe uma minoria que faz isso, então a própria gestão do serviço tem que se responsabilizar de extirpar aquilo que denigre o serviço, né? Então é uma coisa casada. Eu acho que a dignificação através de salários é necessária, bem-vinda e tem que vir. Mas tem que vir junto também com o compromisso de acabar, ou pelo menos diminuir até o final, acabando com aquela parte de servidores minoritárias que prejudicam a maioria que funciona. Vereadora Sônia Rabelo, o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge Darzen, ele crê que a falta de concursos faz parte de uma estratégia para sucatear a saúde e justificar a terceirização do serviço. Essa situação não tem saída? É legítima essa posição do prefeito Eduardo Paes e do secretário Hans Domann? Eu acho que é preciso, eu já disse a minha posição, que os serviços permanentes devem ser feitos por servidores permanentes da administração pública. O serviço público é uma coisa que deve ser continuada e deve independer do prefeito de plantão, do governador de plantão. O serviço público pertence à população e a população deve identificar no servidor público a responsabilidade pela prestação daquele serviço. Então, não fazer concursos para servidores públicos e substituir através de organizações sociais que deveriam, eventualmente, ser responsáveis, como eu disse, por programas específicos. Vamos fazer uma campanha para a obesidade. Então, vamos botar em cada praça profissionais para orientar durante um ano e meio, a população para fazer exercícios e seguir um regime. Mas pode ser através
de OS, mas para atender permanentemente o acompanhamento de clínicas, de saúde, de hospitais, isso tem que ser servidor público no sentido de uma pessoa que pertence à administração e que saiba que, independente da eleição do governo ou não, a sua responsabilidade é com o serviço e não com o governante. Né? Então, essa é uma posição no qual a visão da população em relação ao serviço público deve independer de quem esteja no comando, por exemplo, da prefeitura. Então, eu acho muito ruim dizer assim, esse hospital, esta clínica é do Eduardo Paes, ou é do Cesar Maia, é do Marcelo Alencar. Isso a população diz, esse serviço médico é nosso. Por isso que eu estou cobrando o médico. Este servidor público nos serve à população. O prefeito atual, anterior ou futuro faz projetos específicos da sua televisão. Os serviços de educação, saúde, como eu disse, de permanente, ele independe da pessoa de plantão e deve ter uma relação com a população de pertencimento e de troca que deve superar o governo. Por isso que diz que essas atividades são de Estado. E aí, do ponto de vista judicial, por isso que o Ministério Público tem feito ações que não permitem a terceirização de serviços permanentes da administração pública. Isso é uma guerra permanente, que os governos querem terceirizar para que diga assim, agora isso aqui é o meu governo. É uma pena que isso esteja acontecendo assim. Né? E eu acho que isso precisa mudar na visão dos políticos e na visão da população, para não identificar o político que diz, eu fiz isso, mas não fez em caráter permanente, como se diz assim, se me tirar tudo isso vai acabar, não votem nele. Porque ele não está pensando na população, só está pensando nele e no governo dele. E isso é muito mal. Né? Então, essa personificação é como se cada político quisesse não servir à população, mas servir a si mesmo. Então, essa forma de fazer política precisa ser superada e rejeitada pela população. Inclusive, não resta dúvida de que o dia que a população estiver mais esclarecida sobre isso, essa rotulação de algumas ações que são, por exemplo, a saúde é constitucional, é obrigação do poder público oferecer a saúde para a população. A partir do momento que ela estiver mais esclarecida, esses rótulos não vão colar e, pelo contrário, vai ter um efeito inverso, que as pessoas vão deixar de votar nesses políticos de plantão que acabam utilizando serviços públicos como marketing eleitoreiro. Vereadora, acho que é importante para os ouvintes da Rádio Bicuda saberem melhor, porque hoje lá na Câmara Municipal tem 10 médicos, doutores que são vereadores. Como é que essa discussão lá na Câmara sobre essa realidade da saúde, essa precariedade da saúde, como é que principalmente os doutores vereadores estão enxergando isso? Os doutores vereadores, assim como todos os outros vereadores, reclamam muito. Né? E os discursos têm sido muito inflamados. A questão e eles, evidentemente, têm um grande interesse na melhora da saúde. Quer dizer, espera-se que tenha. Tem até outros vereadores que não são doutores, né, que têm, digamos assim, investimentos pessoais, em núcleos pessoais e assistenciais para dar saúde. Com isso, acabam se elegendo. Né? Então, há uma identificação da população de uma carência tão grande dos serviços de saúde que elegem vereadores que dão através de núcleos assistenciais próprios serviços de saúde e elegem os médicos
que são médicos e, portanto, exercem para serem vereadores. O que eu indago, apesar da boa vontade de todos, é se o fato das pessoas terem pessoalmente esse desempenho médico lhes capacitam para uma luta política legislativa, né, de saber qual é o caminho em matéria de políticas públicas que deva ser tomado e exigido para que a população não fique dependendo da assistência que o vereador dá para ter um tratamento de saúde, quando essa é a obrigação do Estado. Eu acho que essas clínicas assistenciais só sobrevivem porque o Estado falha na sua obrigação. Então, vereadora, nesse caso, a senhora acredita, na visão da senhora, que um político que, no caso o vereador, que explora um centro assistencial na área da saúde, por exemplo, ele tentaria melhorar o sistema de saúde municipal, já que aquele trabalho assistencial lhe gera fruto eleitoral, ou seja, voto? A senhora acredita que esse mesmo político que tira proveito desse processo, ele iria tentar melhorar a saúde pública? Será que seria possível isso? Eu não creio que isso seja assim, tão claro na cabeça das pessoas, dizendo assim, não, eu tenho meu centro de assistência e por isso eu vou prejudicar a saúde pública. Não acho que isso é claro. Eu acho que existe uma boa vontade dos vereadores de ter o centro assistencial e continuarão tendo, porque sabem que isso lhe gera voto. Né? E, evidentemente, não existe, senão seria igual aqueles políticos do Nordeste que não queriam que fizesse açudes nas áreas rurais, porque eles venderiam a bica d'água lá, e aí manteriam a dependência. Não acredito de jeito nenhum que chegue a esse ponto. O que existe, sim, é uma omissão do poder público e, por conta dessa omissão, deixa um vácuo para que algumas pessoas, até com dinheiro público, né, porque muitas vezes esses centros assistenciais recebem ajudas aqui e acolá, diretas ou indiretas, do próprio governo, da administração pública, que lhes favorecem alguma coisa ou outra, isso e aquilo, para que eles também ajudem a eleger o executivo de plantão. Né? Então isso é um círculo vicioso. Eu acho que isso é um círculo vicioso que precisa ser quebrado. É evidente que a população carente, numa emergência, não tendo um posto de saúde que funcione, não tendo um hospital de emergência que funcione, vai ter que recorrer a esse posto de saúde. E é evidente que vai se sentir devedor, supostamente, do vereador. Mas não é, evidentemente, o dinheiro do vereador que está ali, necessariamente. Às vezes é, mas às vezes não é. E infelizmente, ao eleger este vereador, está misturando as coisas. Eu acho que eu sou amplamente favorável que as pessoas, através das suas generosidades pessoais, né, promovam, como por exemplo existem nos Estados Unidos, organizações sociais, tal, que por pessoas que possam ajudar, tenham as suas instituições assistenciais de ajuda. Eu acho isso muitíssimo bom. Só não acho bom misturar isso com política. Se está misturando com política, aí misturam duas coisas e não funciona. Porque o político, no meu entender, para objetivar o melhor da população, eu acho que ele deve ter, sobretudo, uma liberdade para seguir os seus princípios. E se ele está condicionado a ter alguns benefícios ou dar alguns benefícios, há uma ligação entre o seu projeto de assistência e o seu desempenho político, isso já lhe prende na sua liberdade de votar, né, de votar um projeto de lei, de ter um posicionamento político. Então, eu particularmente acho que a melhor vantagem de um legislador, né, é conhecer
os caminhos e as opções para votar, mas não está amarrado a favores no seu voto. Ter liberdade para votar por um projeto de lei, de lutar num debate de acordo com os seus princípios, né? Isso é muito difícil, né? Porque os eleitores, às vezes, não têm a informação sobre o político, né? E às vezes você diz, mas esse político não é aquele que aqui na minha comunidade me traz o favor de botar uma coisa ou outra, mas a coisa ou outra que falta é carência do serviço público. Então a gente não pode dizer falta exatamente porque muitas vezes a política explora a carência para continuar esse mesmo círculo vicioso. Então a minha luta é para romper esse círculo vicioso, para as pessoas terem mais liberdade ao votar e os eleitos mais liberdade para lutar pelas políticas públicas de acordo com os seus princípios. Perfeito. Bem, você está ouvindo o programa Bicuda Entrevista. Hoje estamos entrevistando a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e estamos falando de saúde. Neste bloco falamos dos profissionais de saúde propriamente dito, mas é claro, num programa em que você fala de políticas públicas, nós não conseguimos ficar engessados no assunto em si. E se você quiser indicar este programa, ele será reprisado na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas da noite, no programa Bicuda Entrevista Repeteco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta aqui com o programa Bicuda Entrevista. Hoje estamos trazendo a entrevista, a visita da vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e estamos falando de saúde. Bem, vereadora Sônia Rabelo, neste bloco vamos dedicar especificamente à população. A expectativa de vida da população da cidade está cada vez maior, aumentando a população idosa no Rio de Janeiro. Por exemplo, o maior crescimento na população idosa ocorreu na Zona Oeste, com 165% de aumento na área de planejamento 4.0, 152% na área de planejamento 5.2 e assim sucessivamente. A questão que eu gostaria de fazer à senhora é a seguinte: o sistema de saúde municipal está se adequando a essa realidade? Essa pergunta, ela é super interessante, porque nós estamos falando de saúde e as perguntas estão sendo direcionadas para os programas da Secretaria de Saúde, e, evidentemente, com toda a pertinência, mas quando se fala do idoso, e tem um programa na Secretaria de Saúde sobre o idoso, mas a gente fala sobre qualidade de vida do idoso. A saúde do idoso depende da qualidade de vida do idoso. E hoje, quando se fala em saúde, se fala em ações de prevenção em relação à saúde e de qualidade de vida. E justamente para isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa resposta. Porque, por exemplo, hoje a qualidade de vida do idoso não é só dar o remédio para o idoso em casa, nem ter o atendimento para o idoso. Por exemplo, está ligada a um espaço público decente para o idoso ir e passear, sobretudo o idoso que vive num apartamento pequeno, numa comunidade pequena. Então, por exemplo, se você vive num bairro que não tem uma praça, ou que a calçada do seu bairro não exista, ou esteja totalmente esburacada, e que o idoso, ou que à noite a iluminação pública ilumine a rua, mas não ilumina, como todo o Rio de Janeiro, não ilumina as calçadas, e que, portanto, sem iluminar as calçadas, um idoso com uma deficiência de visão, na noite nem pode sair na rua, fora a segurança, evidentemente, mas que tropeça a cada 5 metros, 5 passos que ele dá na calçada, porque a calçada não é feita para o deficiente, para o idoso, aliás, não é feita para o pedestre, de modo geral, né? Imagina por o idoso, que não tem segurança ao atravessar uma rua. Então, eu acho que saúde na cidade significa qualidade de vida. E para deficiente físico, para idoso,
falando em prevenção e qualidade de vida, nós estamos falando de espaços públicos na cidade adequados para isso. Nós estamos falando de acesso a uma habitação decente para as pessoas. Se as pessoas não têm um lugar de habitação social, um acesso a uma casa decente, como que vai recepcionar, por exemplo, na sua casa ou ter em casa um idoso? Não tem nem espaço para si, quanto mais para o idoso, para convivência com o idoso que precisa da assistência do seu filho, mas que já não tem nem quarto para o neto e que não tem espaço para cozinhar. Como você vai ficar com o idoso? Então, a questão do idoso envolve uma qualidade de vida na cidade, que envolve habitação, espaços públicos, iluminação, praças, ruas, mais do que o item ir ao médico, se houver, né, e ter a sua medicação. Isso é salvar da morte, quando salva. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos uma qualidade. E a qualidade se faz com a caridade urbana da cidade. E esse é o melhor presente que podia se dar a uma política para o idoso, ou melhor, para o cidadão dessa cidade, idoso, meia-idade, jovem ou criança. Perfeito. Vereadora Sônia Rabelo, o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Hans Domann, ele disse na inauguração da primeira clínica da família, em novembro de 2009, que o sistema de saúde tem como prioridade aumentar a cobertura de saúde da família na cidade e melhorar a qualidade de vida da população. Esse programa, na visão dele, vai garantir serviços de qualidade com recursos e tecnologia de ponta também na atenção básica. A questão é a seguinte, vereadora Sônia Rabelo. O secretário Hans Domann está conseguindo manter esse compromisso com o cidadão? Ele deve estar se esforçando. Mas a primeira coisa seria ter transparente as metas específicas na secretaria, né? E gostaria de atingir, não assim, vamos fazer 45 clínicas de família e construir o prédio e ir inaugurando, mas ter claro se isso está atendendo a população. Volto a dizer que todas essas chamadas clínicas de família estão sendo atendidas por organizações sociais privadas que supostamente atenderiam muito melhor que o servidor público. E o que está acontecendo são 8 organizações sociais só que estão sendo que cobrem a integridade disso, e as denúncias que têm chegado é que isso não tem funcionado satisfatoriamente, porque há uma grande rotatividade dos profissionais, eles, apesar de muito bem pagos, eles não ficam, não há clínicos de modo geral, há especialistas, e não há uma estabilidade desse atendimento em relação à população. Evidentemente, nós temos visto que estão sendo inauguradas clínicas de família, mas o atendimento permanente, de forma constante, mesmo porque a gente não pode garantir, por exemplo, que sem os concursos, né, depois o secretário sai, o contrato com essas organizações sociais tem que ser renovados e refeitos a cada 2 anos. Né? Daqui a 2 anos sai. E se não é renovado o contrato, e se não há dinheiro para renovar o contrato, vai todo mundo embora. Não adianta ter o prédio se não há a construção desse serviço público permanente. Nesse ponto, eu tenho uma visão muito diferente do secretário, que veio da iniciativa privada, mas lá na iniciativa privada, o dono da clínica é o dono. Né? E aqui, no serviço público, nós não podemos ter um dono. Nós temos que ter uma responsabilização dos servidores que tenham responsabilidade sobre aquela clínica. E eu acho que isso não tem acontecido e não está acontecendo. Minha visão nesse ponto é bem diferenciada do secretário. Agora, vereadora, a senhora falou sobre a população em geral fazer denúncias, essas coisas todas. Eu gostaria que a senhora disponibilizasse, já que a senhora participa deste programa, nós
nosso objetivo maior é fazer com que o cidadão cada vez mais se aproprie das políticas públicas em geral, e seria interessante para que a população, os ouvintes aqui da Rádio Bicuda, tivessem acesso a informações da senhora, como supostamente fazer uma denúncia, fazer uma solicitação, alguma coisa parecida. Eu queria saber se a senhora gostaria de deixar o contato, a maneira que eles podem obter mais informações sobre o mandato da senhora, até mesmo visitar lá na Câmara Municipal, enfim, que os ouvintes possam conhecer melhor o trabalho da vereadora Sônia Rabelo. Muito obrigada. Eu tenho na internet um site que é www.soniarabelo com dois L's, soniarabelo.com.br, www.soniarabelo.com.br. E pelo site podem me conhecer o trabalho. Nesse site nós temos tentado colocar notícias sobre o que se passa aqui na Câmara dos Vereadores, os projetos de lei que estão sendo votados, etc., notícias da cidade. E já publicamos, inclusive, um sobre a campanha de preservação do Cine Vaz Lobo, né, que é um movimento que precisa, no bairro, ser apropriado e incentivado por todos. É um bem cultural da maior importância que deve ser preservado, e isso, a mobilização da população é muito importante. Sabemos que a Rádio Bicuda Ecológica está nesse movimento, nessa liderança desse movimento. E nós podemos também fazer contato através do e-mail contato@soniarabelo.com.br, Rabelo com dois R's também, contato@soniarabelo.com.br. Estarei à disposição de todos que quiserem saber do nosso trabalho e fazer contato. Perfeito. Eu que agradeço em nome da população ouvinte da Rádio Bicuda, já que a nossa proposta é diferenciada, e quanto mais a nossa audiência se apropriar da discussão dos debates em geral que ocorrem lá na Câmara Municipal, eu acho que é um privilégio, uma satisfação muito grande da diretoria da Rádio Comunitária e também da ONG Bicuda Ecológica. Vereadora, nós neste bloco estamos dedicando à população, e eu gostaria de fazer uma pergunta assim, muito mais regional, mas eu acredito que isso pode estar acontecendo em outros locais. O fato é que, com o aparecimento das clínicas da família, os postos de saúde estão sendo desativados. No início de junho, fui informado por um usuário do posto de saúde Clementino Fraga, logo aqui em Irajá, de que essa unidade será transformada em clínica da família, e os médicos não sabem se permanecerão tratando dos pacientes. A senhora tem conhecimento de denúncias como essa, e qual é a opinião da senhora quando a gente substitui um posto, um prédio público em que a população sabe que ali pode encontrar determinados serviços, e de repente um administrador muito pontual, que não é eterno, o administrador vai e troca para uma clínica da família, com todas as benefícios que isso pode acontecer, mas o fato é que está sendo trocado uma coisa que vem dando certo há muitos anos, e de repente um administrador troca. Qual é a visão da senhora sobre isso? Na verdade, já mencionamos que mudar o posto de saúde Clementino Fraga para uma clínica de família, provavelmente, inclusive, eu espero que não troquem de nome também, troquem o posto, porque Clementino Fraga, Irajá, tendo homenageado Clementino Fraga, que foi um médico importantíssimo no Rio de Janeiro, inclusive médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espero que só transformem de nome de posto para clínica de família. Acho que o local vai continuar o mesmo, e eu espero que não troquem como eles estão tentando trocar em algumas emergências, substituindo os profissionais permanentes concursados por OS. Continuo afirmando, isto não é bom. Não é bom, porque aí não existe o compromisso de permanência, porque as OS são empresas privadas com contratações só de 2 anos, entram e saem. Então,
não acho que isso seja muito bom. Se for para mudar para a clínica de família Clementino Fraga, pintando o local, botando equipamentos novos, botando lá um stand para queixas e informações dos médicos, que devem, mantendo os médicos concursados, aí trocar de posto de saúde para clínica de família, com todas essas benesses, com os mesmos médicos, seria ótimo. Esperamos que seja isso, né? Mas se não for, acho que a população deveria protestar. Aliás, seria bom que a gente conseguisse um meio, né, e eu me proponho aqui no gabinete de fazer um requerimento de informações ou mandar para saber exatamente o que está acontecendo nesse posto de saúde, o que vai mudar, se vai mudar, até para que, quem sabe, através da rádio, através dos ouvintes, através desse gabinete, a gente possa tentar convencer o secretário ou discutir ou demandar ao secretário uma participação da população na discussão de como será o seu posto de saúde local. Acho que seria uma inovação muito boa a Secretaria de Saúde se abrir para a população, ouvindo a população local sobre as suas necessidades, sobre o que ela quer do seu posto de saúde local, um posto tão tradicional quanto é o Clementino Fraga em Irajá. Perfeito. Inclusive, vereadora, as pautas, é sempre bom lembrar que a pauta deste programa ele é montado com a diretoria da Rádio Bicuda e da ONG Bicuda Ecológica, em que os vereadores vêm aqui simplesmente prestar sua opinião sobre determinado assunto. Mas é óbvio que alguém prepara as perguntas e eu preparei esta pergunta e existe uma política, uma coisa bem pontual mesmo que me fez chamar atenção para isso, claro que juntando a denúncia que eu recebi. A Prefeitura do Rio de Janeiro tinha por prática entregar remédios em casa, principalmente para idosos, hipertensos, essas coisas todas, na gestão do prefeito César Maia. E o prefeito Eduardo Paes simplesmente tirou esse serviço de receber os remédios em casa. Exatamente, a minha preocupação é essa, de repente, um projeto que dava certo, porém, existe aquela filosofia nossa de rotular um tal serviço e o prefeito vir e tirar. Daí essa preocupação dessas mudanças das políticas públicas. Eu queria saber da opinião da senhora, como a senhora vê isso. Na verdade, isso é uma prática, como você diz, dos governantes, né, de mudar alguma coisa, inventar a roda, né? E daí voltamos ao mesmo ponto. Daí a importância de que os servidores públicos, né, o serviço público seja apropriado como uma forma permanente, porque não seria tão vulnerável assim as políticas públicas tivessem um plano, e esse plano fosse aprovado pelo Conselho, então não poderia mudar ao bel prazer da pessoa que entrasse na gestão de uma secretaria, seja ela qual for, não estou falando deste secretário ou do outro secretário. Um convencimento meu de que as pessoas que assumem uma secretaria devem assumir com uma humildade de ver o que é bom e está funcionando e aprender com as pessoas que estão ali há anos, há décadas, fazendo aquele serviço, tentando fazer aquilo melhorar. Eu acho que talvez falte muita humildade nos administradores públicos. Eu acho que os chefes, né, os governantes, acho que fazem tanto esforço, gastam tanto dinheiro para se eleger, que quando se elegem, né, parece que devem assim, poxa, agora eu sou quase um deus, né, eu posso fazer o que quiser aqui, porque parece que a administração pública vira por 4 anos uma coisa de apropriação deles. Gastei tanto dinheiro, fiz tanto esforço, fiz tanto acordo com tanta gente, agora esta cidade é minha. Não é. Essa cidade é do povo, da população, os serviços públicos são dos funcionários e da população, então falta humildade. Eu acho que humildade, planejamento e compromisso com as políticas públicas que estão dando certo deveria ser, e acredito que um dia será,
a linha central de ação da administração pública. E aí nós teremos um maior compromisso com a qualidade de vida da população e com uma nova fórmula aí de fazer política com políticos compromissados com isso. Isso vem também de uma compreensão da população, dela não se deixar enganar, né, pelo marketing político exagerado. Desconfiar desse marketing político exagerado. Não estou querendo aí condenar ninguém de aqui nem aqui, mas que se está precisando de tanto marketing, né, é porque alguma coisa está errada. O que tem que andar bem são os serviços públicos permanentes, sobretudo saúde e educação, né? Bem, vereadora, chegamos ao fim da nossa entrevista. Gostei muito do que ouvimos aqui. Eu tenho certeza que a audiência da Rádio Bicuda e também aqueles que estão online no www.bicuda.org.br estão muito satisfeitos pela forma de tratar as políticas públicas de uma forma geral. Eu agradeço muito a presença da senhora aqui no programa Bicuda Entrevista e também na Rádio Comunitária Bicuda FM e esperamos que nós possamos continuar com esse bate-papo por muito mais tempo devido à qualidade daquilo que nós estamos produzindo aqui neste programa e, felizmente, com a presença da senhora. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom final de semana. Eu agradeço a todos os ouvintes e essa oportunidade de falar aqui na Rádio Bicuda Ecológica. Muito obrigada.